resistor? Tem, a gente tem outro jeito de encontrar qual que é a tensão que passa aqui. Então, eu posso encontrar a tensão do resistor por meio da diferença das tensões aqui entre os nós. A tensão nesse resistor vai ser a diferença que eu tenho. Se eu chamar esse de VA e esse aqui de VB, vai ser VA menos VB. A tensão nesse resistor vai ser igual a essa diferença, VA menos VB. Isso a gente também pode escrever, tá bom? Então, a gente fica muito limitado a falar que quando a gente... na lei das malhas eu acho a corrente das malhas, na lei dos nós eu acho as tensões dos nós. Mas se eu tenho as correntes de malha e as tensões dos meus nós, eu consigo resolver qualquer problema do meu circuito. Tensão, resistência, corrente, tudo eu consigo resolver a partir desses valores que eu encontro, tá bom? Então, vamos fazer mais um exemplo. Deixa eu pegar um dos circuitos que eu separei para vocês para a gente fazer. Esse aqui. Esse aqui tá bem simplesinho, mas vamos fazer ele. Depois a gente faz outro de super malha de novo, tá? Então, nós temos esse meu circuito. Primeira coisa que eu faço, eu vou analisar o circuito. Eu quero resolver pelo método das malhas. Então, eu vou usar com vocês o método das malhas, porque é esse que a gente está trabalhando agora. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço é definir quantas malhas existem no meu circuito. Existem 2 malhas no circuito bem definidas. Depois, o que eu faço? Vou colocar as minhas correntes, definir o sentido das minhas correntes de malha. Definir essa que eu chamei de malha 1, essa que eu chamei de malha 2 e definir o sentido das correntes. O que eu faço agora? Existe fonte de corrente na minha malha? Vamos ver, tem fonte de corrente? Tem. Olha só essa fonte de corrente aqui. Essa fonte de corrente, ela está ligada a uma malha ou entre 2 malhas? Essa nossa fonte, ela está ligada numa malha só. Então, se ela está ligada a uma malha, significa que essa corrente de 5 amperes é que está circulando nessa malha 2 aqui, que é que ela está ligada. Mas qual é o valor, então, da corrente 2? Se eu adotei o sentido da corrente 2 para cá, nesse sentido horário, qual é o valor, então, de 2? E 2 vai ser igual a menos 5 amperes, porque a fonte de 5 amperes está apontando aqui para cima. Então, como está no sentido contrário, e 2 vai ser menos o valor daquela fonte de tensão. O sentido da corrente que eu adotei é diferente. Ok, preciso escrever equação para essa malha? Não preciso, eu já achei o valor da corrente dessa malha. Se eu achei o valor dessa corrente, eu não preciso escrever equação nenhuma para essa malha. Então, vamos escrever a equação da malha 1. Lá na malha 1, o que a gente tem? 10 volts. Vou colocar só 10, mais 10, né? Menos 4 e 1, menos 6 e 1, menos e 2, igual a 0. Então, eu escrevi a fonte de tensão menos as quedas de tensão igual a 0. E 1 menos e 2, porque elas estão em sentidos opostos. E 1 nessa direção e 2 nessa. Ok, então esse aqui vai me dar o quê? Que menos 4 e 1, menos 6 e 1, mais 6 e 2 é igual a menos 10. Então, menos 4 e 1, menos 6 vai dar menos 10 e 1 mais 6 e 2 igual a menos 10. Tem o valor de 2, não é? Que eu achei aqui em cima, é só a gente substituir aqui para a gente achar o valor de 1. Então, menos 10 e 1 vai ser igual a menos 10 menos 6 de menos 5. O que eu fiz? Passei esse 6 e 2 para o outro lado subtraindo, substituí onde eu tenho e 2, coloquei o valor menos 5, que é o valor de 2. Isso aqui vai me dar o quê? Que menos 10 e 1 vai ser igual a menos 6 vezes 5 vai dar menos 30, né? 6 vezes 5. Menos não, mais 30. Então, menos 10 e 1 vai ser igual
a 20. E 1 vai ser igual a 20 por 10. Então, e 1 vai ser igual a menos 2. O que significa a minha corrente 1 ser menos 2 e a minha corrente 2 ser menos 5? Significa que esse sentido que eu adotei é inverso. Verdadeiramente, as minhas correntes estão circulando nesse outro sentido aqui. Então, a minha corrente, as duas circulam nesse sentido. É isso que significa eu dizer que a minha corrente é negativa, tá bom? Ok, já solucionamos esse circuito. Esse circuito é bem simplesinho. Aí eu pergunto para vocês, qual é a tensão no resistor de 6 ohms? Então, como que a gente determina a tensão no... Primeiro, qual é a corrente que passa no resistor de 6 ohms? Qual a corrente no resistor de 6 ohms? Como que a gente faz para poder descobrir a corrente? A corrente que passa aqui vai ser I1 menos I2. A corrente, que eu vou chamar de I, vai ser I1 menos I2. Então, I vai ser igual a menos 2, que é I1, menos 5, que é I2. Então, a corrente I vai ser igual ao quê? Menos 2 mais 5, e vai ser igual a 3 amperes. Este é o valor da corrente que passa por esse resistor aqui. Qual é o valor da tensão? Qual o valor da tensão no resistor de 6 ohms? Então, para a gente determinar a tensão dele, é só fazer R vezes I. Então, a tensão nesse resistor vai ser 6 vezes 3. Então, vai ser 18 volts nesse resistor aqui. Ok? Compreenderam, gente? Aí a gente pode fazer mais esse outro circuito aqui. Só pegar essa escrita e passar para o lado, que depois a gente trabalha com ela. E vamos trabalhar com esse outro exemplo. Então, a gente tem aqui exemplo 3. A gente tem essa fonte de tensão e nós temos aqui duas malhas. Só que o que a gente tem? Uma fonte de corrente entre essas duas malhas. Se a gente tem a fonte de corrente, a gente tem uma supermalha. Então, a gente tem que fazer a análise da supermalha aqui. Primeira coisa que a gente faz quando a gente tem a supermalha é definir o sentido da corrente que a gente vai adotar. Então, eu defini I1 da malha 1 nesse sentido, vou chamar isso aqui de malha 1, e o I2 na malha 2 nesse sentido. Ok, agora eu vou fazer o quê? Vou escrever a equação na fonte de corrente. Então, na fonte de corrente, eu tenho o quê? Que I2, que está no mesmo sentido, menos I1 é igual a 6 amperes. Então, I2 menos I1 é igual a 6. I2 está no mesmo sentido na minha fonte e 1 está no sentido inverso. Ok, essa aqui é a minha primeira equação. O que falta? Falta uma. De onde eu vou encontrar essa uma equação? Da minha supermalha. Então, a minha supermalha, o que eu faço para encontrar ela? Eu vou retirar, deixa eu pegar uma canetinha colorida. Eu vou retirar esse ramo, então eu tenho que excluir esses elementos que eu tenho a fonte de corrente junto. Então, retirei esse ramo aqui. Retirei o ramo, eu vou escrever a equação na supermalha. Então, vamos lá, vamos começar da minha fonte. Na supermalha, eu tenho o quê? Mais 20. Opa, colorido não, vamos pôr de uma cor só. Mais 20, menos 6 vezes I1, que o que passa ali é I1. Aí,
Eu estou na supermalha. O próximo elemento que eu tenho é esse. Menos 10 e 2, menos 4 e 2, igual a 0. Tem mais algum elemento na minha supermalha? Se eu excluir esse ramo, é como se a minha malha fosse isso aqui, ó. Essa malha gigante aqui. Então, quais são os elementos? A fonte, o resistor de 6, o resistor de 10 e o resistor de 4. Ok. Resistor de 6, a corrente que passa é a corrente I1. Resistor de 10 e o resistor de 4 é a corrente 2. Vamos escrever, então, vamos modificar a nossa equação. Então, aqui vai ficar menos 6 e 1, menos 14 e 2 vai ser igual a 20. Então, eu consigo Professora, dizer... Oi. eu sempre adoto o mesmo sentido para as duas malhas? Eu gosto de adotar, mas você pode adotar sentido diferente. Não precisa ser o Diferente, né? mesmo. Você pode adotar. A única Porque, diferença é quando você vai fazer as equações, por exemplo, da fonte de corrente. Se eu adotasse, por exemplo, assim, I1 nesse sentido e 2 nesse sentido, o que eu teria? Que menos I1 menos I2 seria igual a 6. Então, essas duas estão no sentido contrário aqui da fonte. Só tomar esse cuidado, tá? e aí na hora da supermalha eu teria que escolher um dos dois sentidos, né? Isso, na hora da supermalha você... Não, o sentido é o mesmo, que você vai escolher. A única coisa que você vai fazer é aqui, ó. Se essa corrente ela tá circulando para cá, nesse resistor ele vai ser queda. Se você coloca a corrente circulando no lado inverso, você, em vez de fazer o resistor como sendo queda, você vai considerar ele como um acréscimo de tensão. Então, os nossos resistores, eles têm polaridade, então é como se a gente tivesse sempre aqui a polaridade do resistor. Se eu estou entrando no positivo do resistor, ele vai ser positivo. Ele é o contrário da fonte de tensão. Então, se eu entro no positivo, ele vai ser positivo. Se eu entro no negativo, ele vai ser negativo. Então, é só você considerar também essa polaridade do resistor, que aí dá tudo certo na hora de você considerar as correntes, tá bom? Ok. Ok? Então, acho que foi Ana Júlia, deixa eu ver aqui. Ana Júlia, sim, é menos 20. Eu esqueci do sinal, tá? Então, aqui é menos 20 mesmo. Menos 6 menos 14 dá menos 20, igual a menos 20. Então, a gente vai substituir. Eu sei o quê? Que 2 é igual a 6 mais I1. Vamos substituir isso aqui embaixo. Menos 6 e 1, menos 14. Vou pôr de outra cor aqui. De 6 mais I1 igual a menos 20. Então, menos 6 e 1, menos 14 vezes 6, 84. Menos 84 menos 14 e 1 igual a menos 20. Então, menos 6 menos 14 dá menos 21 igual a 84 menos 20, 64. E 1 vai ser igual a 64 dividido por 20, que dá 3,2. Vou escrever. Vocês acharem que eu estou muito direta, tá, gente? É só vocês falarem que eu vou tentar fazer mais passo a passo. Mas eu acho que 3,2 amperes. Achei aqui como 3,2, então o meu I2 é 6 mais I1. Então, o I2 vai ser igual a 6 mais I1, e 2 é igual a 6 mais 3,2, e 2 igual a 9,2 amperes. Prontinho! Encontramos o valor das correntes das malhas 1 e da malha 2. Vocês viram que não é tão difícil? Então, o que a gente tem que fazer? Analisar o nosso circuito para ver o que é a melhor solução.
Ah, professora, mas eu tenho método das malhas e método dos nós. Qual que eu vou utilizar? Então, eu coloquei aqui para vocês meio que um resuminho. O que a gente tem que utilizar? Se eu tenho um circuito, qual que é o melhor método? A primeira coisa, a gente vai olhar a natureza do circuito. Como assim a natureza do circuito? Então, eu vou contar quantos são os nós e quantos são as malhas. Eu vou utilizar uma análise nodal se o número de equações nodais for menor que o número de equações de malha. E eu vou usar uma análise de malha se o número de equações de malha for menor que o número de equações nodais. Como assim, professora? Você falando, não entendi nada. Se eu tiver mais equações para usar pelo método dos nós, eu vou pelo método das malhas. Se eu tiver menos malhas do que nós, eu vou pelo método das malhas, tá bom? A gente vai definir pelo aquele que for mais fácil, pelo que der menos trabalho na hora de solucionar um circuito. Agora, a gente pode também definir qual método que a gente utiliza de acordo com a informação. Se eu quero saber qual que é a corrente da malha, qual que é a corrente que passa no ramo, a corrente que passa numa malha, é melhor eu fazer pela análise das malhas, que já vai me dar esse resultado direto. Se eu quero saber qual que é a tensão no nó, eu faço pela análise nodal, tá bom? E 1 é negativo? Vamos ver se 1 é negativo. E 1 não é negativo. Porque aqui, ó, menos 6 e 1, menos 84, menos 14 e 1 dá menos 20. Só que esse menos 84 passa por outro lado mais 84. Então, dá sim que aqui é menos, tá certo. Tá certíssimo, gente. E 1 é negativo. Se 1 é negativo, aqui não vai dar 9,2. Por isso que a gente tem que conferir, tá vendo? Vocês façam a prova e confiram depois. Menos, aqui deu menos, aqui é mais, aqui vai dar negativo, sim, menos 3,2 negativo. 6 menos 3,2 é o nosso valor de 2. Então, I2 vai ser 6 menos 3,2, 2,8. Quem que perguntou se é negativo? Ana Júlia, estrelinha dourada, Ana Júlia, para você. Então, gente, prestem atenção nisso, tá? Então, aqui eu vou só colocar um exemplo lá da lista 1 de vocês. Deixa eu abrir a lista 1 agora, para vocês verem essa questão de como que a gente faz para resolver o seu... Nós temos aqui aquela nossa lista de exercício. Gente. Acho que eu parei de compartilhar, né? Nós temos aqui aquela nossa lista 1. Aí eu vou analisar. Eu quero resolver pelo método dos nós ou pelo método das malhas. Vamos olhar pela natureza do circuito. Se eu for escrever esse circuito aqui, quantas malhas eu teria? Então, eu teria uma malha, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 5 malhas e aqui ainda me daria uma super malha, eu precisaria de 5 equações para resolver esse circuito. Se eu resolver ele pelo método dos nós, quantos nós eu teria? Então, eu tenho 2 nós, que eu tenho o nó aqui de cima e eu tenho o nó aqui de baixo. E 1 vai ser a referência. Então, com apenas uma equação, eu consigo resolver esse meu circuito aqui de cima pelo método dos nós. Enquanto que pelo método das malhas, eu precisaria de 5 equações, sendo que aqui eu tenho uma super malha, tá bom? 4 equações, porque essa fonte de corrente aqui, ela já me daria o valor direto da corrente nessa malha, mas ainda assim eu precisaria de 4 equações. Então, esse aqui é um método clássico que a gente utilizaria o método dos nós, com certeza. Se fosse esse segundo circuito aqui, ó, quantos nós eu teria para resolver esse circuito? Então, eu tenho um nó de cá, 1, 2, 3 nós. Um nó aqui é referência, então eu tenho só 2 equações para resolver. Se fosse pelo método das malhas, eu tenho a equação daqui, esse aqui direto, eu tenho esse aqui direto e eu tenho esse aqui direto, me daria 2 malhas também. Então, tanto por nós quanto por malhas,
esse circuito aqui ele vai sair facilmente com duas equações. É um circuito que vocês podem escolher a maneira como vão resolver ele. Tanto faz. Esse terceiro circuito, se eu for resolver por nó, eu tenho 2 nós. Se eu for resolver por malha, eu tenho 4 malhas e uma super malha aqui. E assim sucessivamente. A gente tem que verificar como que é o circuito para que a gente possa resolver. No caso, por exemplo, dessa lista de vocês de malha, se vocês pudessem escolher, por exemplo, nessa aqui, número 1. Quantos nós eu tenho? Eu tenho um nó aqui. Não, deixa eu desenhar. Eu tenho esse nó, tenho esse nó, tenho esse nó, tenho esse nó. E vamos dizer que a gente coloca esse aqui como referência. E tem esse nó aqui. Isso aqui me deu quantos nós? 1, 2, 3, 4, 5 nós. Desses 5 nós, eu precisaria de 5 equações. Eu tenho 3 fontes aqui de tensão ligada diretamente ao nó de referência. Então, a minha incógnita seria apenas 2 nós. Ela sai com apenas 2 equações de nós. E malha? Malha eu tenho 1, 2, 3 malhas. Então, esse circuito aqui, se eu pudesse escolher, eu escolheria resolver pelo método dos nós, que ele é mais simples se eu tiver a referência nesse ponto, que ele me daria apenas 2 equações. Essa número 2, por exemplo, quantos nós a gente tem? Vamos colocar um nó aqui, outro aqui, um nó aqui embaixo e vamos pôr que a referência está aqui. Então, se fosse pelo método dos nós, eu teria 4 nós, sendo que um é super nó. Então, eu precisaria de um super nó aqui para poder resolver. Se fosse pelo método das malhas, 3 malhas apenas, onde eu não tenho super malha, somente 3 malhas. Mais fácil resolver por malha, tá bom? Então, depende muito do tipo do circuito. Quando vocês forem fazer essas análises de como que a gente vai resolver, vê primeiro quantos nós tem o circuito, quantas malhas tem o circuito, se tem fonte de tensão, se tem fonte de corrente, para que vocês possam escolher a melhor solução, tá bom? Esse aqui, ó, por exemplo, eu tenho 3 malhas, mas se eu fosse para ter nós, 1, 2, 3, 4 nós. Então, vocês escolhem pelo melhor método, pelo aquele que vocês têm mais facilidade e pelo que dá menores números de equações, tá bom? Mas aqui eu estou pedindo para resolver todos por método das malhas. Então, resolvam essa lista de exercício número 2 somente pelo método das malhas, tá? Esse é só para exemplificar para vocês quando que a gente vai usar um método ou outro método. Tudo bem? Deixa eu voltar lá.